Existem indivíduos que se aproximam de nós exibindo um sorriso caloroso, porém, seus olhos contam uma história completamente diferente. Falam de maneira cordial, mas suas palavras carregam espinhos ocultos. Quantas vezes você já sentiu que algo estava errado, sem conseguir identificar exatamente o que? Num mundo onde a cortesia pode se transformar em disfarce e a cordialidade, às vezes, é apenas representação, frequentemente perdemos a confiança em nossa própria percepção. Começamos a questionar nosso instinto, que nos alerta antes mesmo que nossa mente consiga compreender. Mas e se essa voz interior estiver correta? E se por trás da aparência amigável realmente existirem sentimentos destrutivos escondidos? Hoje, vamos decifrar juntos os sinais sutis que revelam quando uma pessoa não é aquilo que aparenta ser. Não se trata de desenvolver paranoia ou perder a fé na humanidade. Trata-se de aprimorar nossa inteligência emocional e reconhecer essa representação invisível que às vezes acontece ao nosso redor. Carl Jung já havia percebido que a sombra humana atua com maior força justamente onde é menos conscientemente percebida. O primeiro sinal, frequentemente, se esconde nas próprias palavras, um elogio que parece um abraço repleto de espinhos. Certamente, você conhece essa sensação quando alguém lhe diz algo agradável, mas você fica com uma estranha inquietação. As palavras estavam certas, porém algo não se encaixava. Essa contradição surge quando a linguagem consciente e a intenção inconsciente não se harmonizam. A inveja frequentemente se oculta por trás da máscara do conselho bem-intencionado, quando alguém elogia seu sucesso, mas simultaneamente aponta para sua transitoriedade, ou quando sua alegria por uma conquista é sutilmente diminuída. Essas mensagens dúbias não são coincidência. Elas nascem de um conflito interno entre o comportamento socialmente esperado e a inveja realmente sentida. O sorriso que jamais alcança os olhos costuma ser o indicador mais revelador. As microexpressões faciais raramente mentem. Elas mostram, por frações de segundos, os verdadeiros sentimentos, antes que o controle consciente retome o comando. Uma expressão genuína de alegria ativa os músculos ao redor dos olhos. Quando falta essa ativação, estamos diante de um sorriso puramente mecânico e aprendido, sem base emocional. A psicodinâmica da inveja segue um padrão simples, porém doloroso. Pessoas que se sentem internamente frágeis ou incompletas tendem a diminuir outras para se sentirem maiores. É uma tentativa inconsciente de estabilizar a própria autoestima, minando a dos outros. Essa dinâmica é tão antiga quanto a própria humanidade. Contudo, em nossa sociedade educada, ela assumiu formas refinadas e difíceis de detectar. Se você sente essa falsidade sutil, escreva a palavra máscara nos comentários. O segundo sinal se manifesta através de um comportamento que, à primeira vista, parece inofensivo. Você já se perguntou por que certas pessoas parecem obcecadas em falar sobre outros quando estes não estão presentes? O fenômeno da difamação na ausência é mais do que apenas fofoca superficial. É um ato ritual de poder simbólico, onde a realidade de uma pessoa é remodelada conforme as próprias necessidades. Quem regularmente fala mal de pessoas ausentes realiza uma tentativa inconsciente de se posicionar como moralmente superior. É um jogo com a percepção alheia, onde a própria versão da realidade deve ser estabelecida como válida. Frequentemente não importa se as histórias contadas correspondem à verdade.
O efeito é decisivo, não a veracidade. Jung falaria aqui da projeção da própria sombra. O que criticamos com maior veemência nos outros são, frequentemente, os aspectos que não conseguimos aceitar em nós mesmos. A fofoca torna-se, então, uma válvula para as próprias características reprimidas, que são transferidas para outros para poderem ser combatidas ali. Um elemento particularmente pérfido dessa dinâmica é o disfarce como cuidado. Com que frequência você ouve frases como "estou apenas preocupado com ela" ou "só digo isso porque gosto dela"? Essa aparente preocupação, frequentemente, serve apenas como capa para intenções destrutivas. Verdadeira preocupação se expressa de forma diferente. Ela busca a conversa direta com a pessoa afetada, não a discussão com terceiros. A regra dourada para lidar com pessoas que frequentemente fofocam sobre outras é simples, mas eficaz. Quem fala com você sobre outros também falará com outros sobre você. Essa percepção pode ser desiludente, mas protege contra decepções e falsas demonstrações de confiança. O terceiro sinal se revela na maneira como certas pessoas lidam com comparações. Às vezes, a verdadeira natureza de uma pessoa não se revela no que ela diz, mas no que ela transforma em competição. Você já conheceu alguém que faz de tudo uma concorrência? Mesmo onde nenhuma existe, essas pessoas transformam cada troca em uma arena onde devem brilhar, frequentemente às custas de outros. A mania compulsiva de comparação nasce de uma profunda insegurança sobre o próprio valor. Quando a autoimagem só pode ser definida em relação aos outros, surge um ciclo infinito de avaliação e desvalorização. Cada conversa torna-se palco de uma batalha silenciosa por superioridade. Particularmente revelador é quando essas pessoas nunca conseguem simplesmente escutar, sem contar sua própria versão supostamente melhor da história. Quando você relata sobre férias agradáveis, imediatamente surge o relato de uma viagem ainda mais bonita. Compartilha uma conquista profissional, ela é prontamente superada por uma ainda mais impressionante. É como se essas pessoas não conseguissem suportar que por um momento alguém mais esteja no centro das atenções. Essa dinâmica envenena relacionamentos de forma sutil. O que começa como uma troca inofensiva desenvolve-se em uma disputa de forças cansativa, onde contato genuíno torna-se impossível, o encontro vira performance, a autenticidade cede lugar à encenação. Às vezes, a verdadeira natureza de uma pessoa se mostra nas pausas entre as palavras, naqueles momentos quando acreditam não estar sendo observadas, quando a máscara escorrega por um instante. São os pequenos gestos, os olhares fugazes, que revelam mais do que 1000 frases bem formuladas. A verdade raramente se esconde em grandes revelações, mas nas minúsculas rachaduras da perfeição encenada. Do ponto de vista psicológico, trata-se de uma forma de compensação narcisista. O ego frágil só pode ser estabilizado através da constante confirmação da própria superioridade. Porém, esse mecanismo está condenado ao fracasso, pois não cria força real, apenas a ilusão dela. O quarto sinal de alerta é particularmente sutil e, portanto, ainda mais perigoso. Existem pessoas com as quais você pode observar um fenômeno estranho. Quando algo desagradável lhe acontece, um erro ocorre ou um plano falha, elas subitamente aparecem, não para ajudar ou consolar, mas para estar presente. Sua presença em seus momentos difíceis tem algo de voyeurístico, como se alimentassem de sua infelicidade. Essa forma sutil de exploração emocional é difícil de reconhecer porque, frequentemente,
se esconde por trás de aparente solidariedade. Mas observe atentamente a energia que essas pessoas irradiam quando você lhes conta sobre seus problemas. A compaixão genuína ou uma satisfação mal disfarçada? A alegria com o sofrimento alheio baseia-se num mecanismo psíquico complexo. Quando a própria vida é marcada por frustrações, o sofrimento dos outros pode paradoxalmente trazer alívio. Confirma a convicção interna de que a vida é fundamentalmente injusta e relativiza as próprias dificuldades. Particularmente revelador é o comportamento dessas pessoas diante de seus sucessos, onde estão presentes e comunicativas em suas derrotas, tornam-se silenciosas e ausentes em seus triunfos. A alegria alheia torna-se lembrança insuportável da própria insatisfação. Não conseguem celebrar junto, porque o sucesso dos outros torna suas próprias deficiências dolorosamente conscientes. Esse vampirismo emocional é particularmente insidioso porque se disfarça. Os afetados raramente admitirão ou sequer perceberão conscientemente que se alegram com a infelicidade alheia. Inventam racionalizações e justificativas para esconder suas verdadeiras motivações de si mesmos. Jung reconheceu em tais padrões comportamentais o efeito da sombra reprimida. O que não conseguimos aceitar em nós mesmos, projetamos nos outros e combatemos ali. A alegria com o sofrimento alheio torna-se, assim, uma forma perversa de autoterapia, onde os próprios problemas são tornados suportáveis através da observação de problemas alheios. É notável como essas pessoas tentam preencher seu próprio vazio emocional através da infelicidade alheia. Coletam sofrimento alheio, como outros coletam selos, não por maldade, mas por uma fome profunda de significado. Sua vida lhes parece tão incolor que precisam se embriagar com as cores dramáticas de crises alheias. Se você escolhe proteger sua energia, escreva proteção nos comentários. O quinto indicador se manifesta numa forma particularmente pérfida de manipulação emocional. O silêncio pode ser uma linguagem que fala mais alto que palavras. Existem pessoas que usam sua presença e ausência como armas. Estão presentes quando precisam de algo e desaparecem quando você precisa delas. Essa disponibilidade estratégica é um jogo de poder que aposta na dependência emocional. A arte da retirada, calculada, frequentemente passa despercebida, porque tendemos a desculpar ausências, inventamos razões para o silêncio dos outros, em vez de reconhecê-lo pelo que às vezes é, uma decisão consciente de não estar presente. Quando alguém, consistentemente, falta em seus momentos importantes, raramente é coincidência. Essa forma de castigo emocional é particularmente refinada, porque é difícil de atacar. Como acusar alguém de silêncio? Como confrontar uma ausência? Os afetados sempre podem alegar que não tiveram tempo ou não souberam, mesmo quando isso, obviamente, não é verdade. A psicologia por trás desse comportamento é complexa. Frequentemente, trata-se de pessoas que se sentem impotentes e tentam obter uma sensação de superioridade através do controle sobre sua disponibilidade. Dão e retiram sua atenção como um sistema de recompensas para tornar outros emocionalmente dependentes. Particularmente dolorosa, torna-se essa dinâmica quando afeta pessoas que amamos ou das quais dependemos. O silêncio torna-se tortura. A ausência torna-se castigo por transgressões que frequentemente existem apenas na fantasia do outro. Surge uma atmosfera de incerteza onde você nunca sabe onde está. O silêncio torna-se arma, afiada pela expectativa e polida pela decepção. Você aprende a interpretar
cada tom na voz, cada demora na resposta, como sinal a ser lido. Seus nervos tornam-se sismógrafos, que registram cada tremor na paisagem emocional, enquanto o outro exerce seu poder através de imprevisibilidade calculada. O sexto, e talvez mais importante, sinal de reconhecimento reside na divisão fundamental da personalidade. Uma característica distintiva de certas pessoas é sua habilidade de apresentar simultaneamente duas versões completamente diferentes de si mesmas. Diante de você, são charmosas e atenciosas pelas suas costas críticas e rejeitantes. Essa divisão é mais que apenas adaptação social. É sinal de uma desonestidade fundamental no tratamento consigo mesmas e com outros. A existência dupla exige um esforço psíquico enorme. Constantemente, deve ser monitorado diante de quem qual papel é representado. A lembrança do que foi dito a quem torna-se ocupação em tempo integral. Pessoas que vivem assim encontram-se num estado permanente de tensão interna. Essa fragmentação da personalidade tem raízes profundas, frequentemente surge na infância, quando sentimentos autênticos não foram aceitos ou foram punidos. A solução foi, então, desenvolver diferentes máscaras, uma para cada contexto. O que começou como estratégia de sobrevivência torna-se prisão dos anos adultos. O trágico dessa forma de existência é que ela finalmente isola todos os envolvidos. Os mascarados perdem contato com seu verdadeiro eu, enquanto seu ambiente nunca sabe com quem realmente está lidando. Intimidade genuína torna-se impossível, pois pressupõe autenticidade. Jung descreveu esse fenômeno como o domínio da persona sobre o verdadeiro eu. A máscara social, originalmente pensada como proteção, torna-se segunda pele, que não pode mais ser removida. O preço dessa aparente segurança é o estranhamento da própria verdade. Entre as linhas de suas narrativas, frequentemente se esconde outra história. A verdadeira biografia dessas almas divididas está escrita no que silenciam, nas lacunas entre suas diferentes versões da realidade. Vivem como atores que esqueceram que o palco também tem uma vida além do teatro. Para você, como observador, essa duplicidade frequentemente só se torna reconhecível quando você começa a coletar informações de diferentes fontes. O que lhe é relatado sobre si mesmo não coincide com o que você ouve de outros. Essas discrepâncias são sinais de alerta que devem ser levados a sério. O reconhecimento de tais pessoas é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Começa com o treinamento da própria percepção. Se você está pronto para confiar em sua percepção, escreva a palavra clareza nos comentários. Aprenda a prestar atenção às pequenas contradições entre palavras e ações, entre diferentes situações, entre o que é dito e o que é sentido. Sua intuição é como um instrumento sensível que detecta as dissonâncias em sinfonias humanas. Ela registra as notas falsas muito antes que a mente consciente reconheça a melodia como desafinada. Esse alarme interno funciona através de frequências que estão além da linguagem audível, numa área onde coração e mente ainda falam uma linguagem comum. Confie em seu sentimento visceral. A intuição, frequentemente, reage mais rapidamente a inconsistências do que a mente analítica. Quando algo não está certo, geralmente há uma razão para isso, mesmo que você ainda não consiga nomeá-la. Essa sabedoria interna é uma bússola valiosa num mundo cheio de máscaras e jogos. A observação da consistência é outro aspecto importante. Pessoas autênticas mostram um padrão reconhecível em seu comportamento
através de diferentes situações. Suas reações são previsíveis, não porque sejam entediantes, mas porque agem a partir de um núcleo estável. Observe também a maneira como as pessoas falam sobre outras. Alguém que constantemente fala mal de pessoas ausentes, muito provavelmente também falará sobre você quando você não estiver presente. O tratamento de terceiros é frequentemente um espelho do que você pode esperar. Particularmente revelador é o comportamento em situações de estresse. Sob pressão, as máscaras caem. A verdadeira personalidade vem à tona quando não há mais energia para manter a fachada. Observe como as pessoas reagem quando estão cansadas, frustradas ou sobrecarregadas. A reação aos seus sucessos é outro indicador. Amigos verdadeiros se alegram sinceramente com suas conquistas. Pessoas invejosas mostram sinais sutis de irritação ou tentam amortecer sua alegria. Não conseguem esconder que sua felicidade parece intensificar sua infelicidade. Como vampiros da felicidade, reagem alergicamente aos sucessos alheios. Sua pele fica pálida quando você brilha. Sua voz perde calor quando você está repleto de alegria. É como se sua luz tornasse sua escuridão dolorosamente visível, como se sua vitalidade os lembrasse de sua própria rigidez emocional. Importante também é a observação da dinâmica energética. Como você se sente após o encontro com certas pessoas. Vampiros energéticos deixam você esgotado e confuso, enquanto pessoas autênticas deixam você renovado e fortalecido. Seu bem-estar emocional, após interações sociais, é um medidor confiável da qualidade do encontro. O maior desafio no trato com tais pessoas não está em sua identificação, mas na reação adequada. Não se trata de combatê-las ou mudá-las. Trata-se de proteger a si mesmo e preservar a própria integridade. O primeiro passo é o distanciamento emocional. Você não precisa engolir toda a isca que lhe é oferecida. Nem toda provocação merece uma reação. Nem todo o ataque uma defesa. Às vezes, o silêncio é a resposta mais poderosa. Estabeleça limites claros. Pessoas que manipulam outras testam constantemente a resistência de seu ambiente. Quando você defende consistentemente seus limites, elas rapidamente perdem interesse em você. Manipuladores procuram alvos mais suaves, pessoas que se deixam influenciar mais facilmente. Reduza o fluxo de informações. Não compartilhe mais do que necessário. Pessoas com intenções destrutivas usam cada informação como arma potencial contra você. Sua privacidade é sua proteção. Preserve-a cuidadosamente. Entenda que você não é responsável pela cura dos outros. O desejo de ajudar é humano e louvável. Mas algumas pessoas não estão prontas para a mudança. Sua energia é preciosa. Use-a onde é valorizada e retribuída. Existem almas que se acomodaram tanto em sua ferida que percebem a cura como ameaça. Fizeram de suas feridas identidades, elevaram sua amargura a filosofias. Para elas, saúde seria a perda daquilo que consideram seu verdadeiro eu. Diante de tais pessoas, você só pode preservar sua própria integridade como um farol que brilha, sem julgar quem recebe sua luz. A percepção mais importante é talvez esta: a forma como outros tratam você diz mais sobre eles do que sobre você. Suas reações ao seu sucesso, sua alegria, sua felicidade, revelam seu caráter, não seu valor. Não deixe a escuridão dos outros fazer você duvidar de sua própria luz. Pessoas com tendências destrutivas sempre existirão. Fazem parte da paisagem humana como sombras fazem parte da luz. Sua tarefa não é eliminar essas sombras, mas
aprender a ficar na luz, sem se deixar escurecer pela escuridão alheia. O desenvolvimento dessa capacidade de discernimento é um processo que dura a vida toda. Quanto mais claramente você se reconhece, mais fácil será para você enxergar através dos outros. Autenticidade reconhece autenticidade, assim como falsidade atrai falsidade. Finalmente, a melhor defesa contra pessoas tóxicas é uma autoestima forte e um entendimento claro dos próprios valores. Quando você sabe quem é e pelo que luta, as tentativas de manipulação dos outros ricocheteiam em você como ondas numa rocha. A jornada rumo à clareza emocional nem sempre é agradável. Você perderá pessoas que considerava amigas. Terá que abandonar ilusões que lhe eram caras e preciosas, mas o que você ganha é inestimável. A liberdade de viver autenticamente e criar conexões genuínas. O caminho para a verdade frequentemente leva através de vales de desilusão. Você descobrirá rostos por trás de máscaras que nunca teria suspeitado, mas cada mentira revelada liberta você de uma ilusão. Cada falsidade reconhecida abre espaço para um encontro genuíno. A solidão da clareza é mais fértil que a companhia do auto-engano. Num mundo cheio de máscaras e jogos, sua autenticidade é seu maior tesouro. Guarde-a como uma pedra preciosa valiosa. Compartilhe-a apenas com aqueles que sabem valorizá-la. E nunca se esqueça, é melhor estar sozinho do que em má companhia. Pessoas que querem prejudicá-lo frequentemente não o fazem por hostilidade pessoal, mas por seus próprios conflitos não resolvidos. Sua inveja, sua falsidade, sua manipulação são sintomas de suas próprias feridas emocionais. Entender isso não significa desculpar seu comportamento, mas colocá-lo num contexto maior. Essa perspectiva pode ajudá-lo a levar menos para o lado pessoal o que outros lhe fazem. Raramente se trata realmente de você. Você é apenas a tela na qual outros projetam seus dramas internos. Essa percepção pode ser libertadora e ajudá-lo a navegar com mais serenidade através de campos minados interpessoais. Quando da próxima vez você sentir que algo não está certo no encontro, quando seu instinto alertá-lo ou seu sentimento visceral se rebelar, então escute. Sua sabedoria interna é uma bússola confiável num mundo onde nem sempre tudo é como parece. A capacidade de reconhecer pessoas perigosas não é um dom com o qual se nasce, é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Quanto mais você se entende, mais claro fica seu olhar para os outros. Quanto mais autêntico você se torna, mais claramente reconhece as máscaras ao seu redor. Você reconheceu algo sobre si mesmo ou seus relacionamentos hoje? Compartilhe nos comentários qual dos pontos descritos mais fez você refletir. Suas experiências podem ajudar outros a entender e dominar situações similares. E se essas percepções ajudaram você, então se inscreva no canal para mais conteúdos sobre psicologia, relacionamentos interpessoais e a arte da vida autêntica. Pois quanto mais entendemos sobre a natureza humana, mais livres podemos ser para tomar nossas próprias decisões.